Olá, olá, olá. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Como a briga com o financeiro pode influenciar, inclusive, na sua saúde física, como causar ou ativar, acelerar o processo da diabetes, desencadear a diabetes. Então, esse é o tema da minha live hoje com a minha colega, terapeuta, a Silvina Halber. Ela já está chegando por aí. E para quem puder, mandar um aviãozinho. Deixa eu ver aqui. Puder, então também deixar a sua pergunta, as suas questões, se você quiser, obviamente. Nós vamos fazer um bate-papo aqui. Como até diabetes pode ser desencadeado, pode ser acelerado esse processo de desencadear a diabetes com quando nós temos muita briga com o fluxo financeiro em nossa vida. Bom, não sei o que está acontecendo aqui, se... Para mim está normal. Você está me vendo, Sim, Silvina? Tá? estou. Eu não estou te vendo aqui, não sei, não está aparecendo. Será que a minha internet está ruim aqui? Para mim está normal. Opa, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa Já noite. estamos. Essa é minha colega, então, Silvina Halber, que eu já conheço há algum tempo, a gente se conhece por aí, né, nas andanças. E é sempre um prazer, a Silvina é bem ativa também nas lives, eu vejo que está toda hora ativa, eu não consigo, é que cada um também nas suas correrias, às vezes não consigo acompanhar direito, né? Sim. Mas ela é especialista, para quem não sabe, para quem for ver essa live ainda depois, especialista na área de diabetes e a reprogramação biológica, a nova medicina germânica, que é uma formação que eu também fiz e amo de paixão. Eu estava, hoje não me lembrando, eu estou agora residindo bem próximo ao local onde eu fiz a formação, há 10 anos atrás, da reprogramação biológica, no caso, que é a fisioterapia e nova medicina germânica, né? Mas, enfim, seja bem-vinda, Silvina, se apresente. E vamos deixar a nossa boa noite aqui. Desde quando que você trabalha com isso? Desde quando que você entrou nessa área? O que te fez também entrar nisso? Nossa, bastante coisas, né? Se eu esquecer alguma, você retoma. Então, Roseli, boa noite, pessoal que vai assistir também a gravação. Boa noite quem está aqui. Tá falhando um pouco para mim. De vez em quando você some, de vez em quando aparece. Eu acho que a minha internet está meio ostando, mas agora tá legal aqui. Vamos em frente. Então, Roseli, na época que a gente se conheceu, você sabe que eu não era terapeuta ainda, né? Eu estava procurando a minha cura, né? E eu já estava estudando a medicina germânica e estudando também a sistêmica ao mesmo tempo, por isso que eu participava sempre das tuas constelações que você fazia. E eu cresci muito com isso, e consegui, com isso, me conhecer mais, perceber o quanto eu estava no lugar de postura masculina na minha vida e travada no financeiro 100%, né? Então, eu fui vendo quanto isso minha vida estava difícil, porque eu estava nessa postura difícil da vida, né? E depois, quando fui conhecer mais o que causa diabetes numa pessoa, essa pessoa que eu já era diabética, só que eu não sabia, porque eu confiava nos exames. Nunca fui diagnosticada com diabetes,
Mas o meu comportamento, eu já era diabética sim, porque a diabetes, a hipoglicemia, e ela vira hiperglicemia rapidão, né? Então eu sempre fui hipoglicêmica, né? Eu sempre tinha vontade de ficar dormindo, ficar só. Porque a pessoa que tem hipoglicemia, ela não tem ânimo, não tem coragem de fazer nada diferente. Ela entra em depressão, né? Aí falam que a diabetes traz a depressão, mas é o contrário. A pessoa que é muito depressiva, muito negativa, muito desanimada, sem energia, o corpo começa a produzir diabetes para ela levantar daquela vida muito travada, né? Sair dessa vida. E o que é isso diante do financeiro? Como uma pessoa que não tem vontade de empreender, não tem, ela só quer ser funcionária pública, ela só quer procurar as coisas fáceis, né? Porque ela acha que tudo é difícil, né? Então, como uma pessoa assim vai fazer dinheiro, vai investir, vai ser uma empresária, uma empreendedora? É impossível, né? Boa noite, pessoal que está chegando, né? Então, a pessoa que tem hipoglicemia é uma pessoa que fica travada no financeiro, principalmente. Porque ela não tem energia para trabalhar, para empreender. E isso o Dr. Hammer, o pesquisador da medicina germânica, provou que é o conflito de identidade, de asco, de nojo, que é ligado ao conflito da resistência. Isso é o conflito feminino. Você também estudou a medicina germânica, você sabe que tem uns conflitos que ele dizia masculino e feminino. E o conflito feminino, que não é sempre que é das mulheres, mas a maioria das mulheres que têm diabetes, elas têm, nós mulheres temos esse conflito. Provável que você também, quando você vai atender pessoas, você pergunta o que você imagina de você daqui a 5 anos, em que você quer empreender, no que você quer ter sucesso. E a pessoa fala, não sei, não faço ideia. É a pessoa pré-diabética ou diabética já, né? Então, ela não tem ideia, não consegue visualizar o futuro, porque o presente dela está tão amortecido que não visualiza para frente. Esse é o conflito de identidade que o Dr. Hammer provou. Diga, sei que você está ansiosa para falar. Eu me lembro que eu, graças a Deus, estou com 57 anos de idade, há pouco tempo fiz uma bateria de exames. 2 meses atrás passei por uma cirurgia na garganta, é uma retirada de um pólipo, coisa simples e tal. Nós tivemos que fazer uma bateria de exames, né? Obviamente. Graças a Deus, assim, não tenho nada, tá tudo regularizado, graças a Deus, mas eu acho também que é graças a todo o meu conhecimento, porque assim, eu tenho um irmão, sem julgar, sem criticar, mas eu tenho um irmão bem mais jovem que eu, que está com muitos problemas. Inclusive, eu não sei não se não tem até diabetes também. É um monte de coisa, mas é porque isso é coisa para louco, né? Então, deixa para lá, fica a louca sou eu, né? E tá tudo bem. É normal, né? Infelizmente. Mas eu tenho casos da família também, meu pai tinha diabetes, hoje é falecido. E eu me lembro muito bem que na época que eu estava fazendo a formação, assim, o choque que eu levei quando o diagnóstico... Você quer fixar o comentário? Hã? Quer fixar o comentário? Pode ser. Deixa eu fixar aqui. Isso, tá. Então, assim, o significado emocional da pessoa diabética ou pré-diabética? Todas as pessoas que carregam o sentimento, ó vida, ó dia, ó azar, o tempo todo, muita vida, muito difícil, a vida é muito amarga para mim. O que é que o corpo está ouvindo e sentindo o tempo todo? A vida é muito amarga, por isso eu preciso, porque o nosso corpo, ele faz qualquer negócio para nos defender, para nos salvar. Sim. Então, se eu sou uma pessoa que fico murmurando o tempo todo e só vendo sempre as coisas mais... claro
que não é de propósito, isso vem, é do sistema, é uma história, é uma somatização de fatos e principalmente a lealdade ao sistema, porque geralmente quando tem uma pessoa diabética, não é só aquela pessoa que tem diabetes. Pode observar que tem geralmente mais pessoas no mesmo sistema familiar que tem. Sim. Então, ali já é gritantemente que é sistêmico, que tem que aconteceram uma somatória de fatos nesta história familiar, que pode ser só naquela família, mas geralmente é transgeracional. De muito sofrimento, de muita escassez, de muita... Escassez, não estou falando só escassez financeira, mas quando há falta de dinheiro, automaticamente falta tudo, né? Sim. Falta comida, falta... Nossa, eu percebo isso no dia a dia, assim, nas falas dos clientes, a maneira que a pessoa vai se expressando, o quanto ela sofre, o quanto cada... Eu percebo aí, né? Estava observando assim, sabe aquelas pessoas muito, me desculpe a palavra, muito cricas, que são muito cheias de coisa, que cada gotinha d'água vira uma tempestade. São pessoas muito sofredoras, que potencializam o sofrimento. E a outra, não estou dizendo que nós somos santas, que eu já passei por essas fases também, que me sentia a pior vítima do planeta. Então, pessoas que sentem prazer em ver noticiários de desgraça, nas coisas negativas, não é algo proposital, é algo que a pessoa está tão envolvida no dia a dia, de ligar noticiário, de se conectar com as coisas negativas e até sentir prazer de chegar no vizinho ou na pessoa que chega na casa. Você viu a notícia? Você viu quem morreu? Você viu quem está doente? Você viu quem se parou? Você viu que não sei o quê? Desculpe eu estar falando tudo isso, mas isso são os fatos diários que dá para identificar. Se isso acontecer uma, duas vezes, tudo bem. Agora, você pode identificar mais rapidamente quando são pessoas que sentem prazer em focar nos noticiários negativos, né? Por quê? Eu preciso alimentar o meu corpo de dor. Eu preciso reforçar para dizer para o outro, para que todas as pessoas entendam que, de preferência, concordem comigo. Olha, viu como a vida é difícil? Viu como tudo é uma desgraça? Então, eu fiquei assim, muito chocada nessa época que eu estava estudando tudo isso, em identificar como a gente está inserido nisso, né, o tempo todo. Sim. Mas e como acordar, acorde e mude essa frequência, né? Como fazer isso? Pode falar. Acabei falando muito. Você estava falando na família, né? Que dá a impressão que é lealdade sistêmica. A Germânica explica um pouquinho diferente, nem sempre sim como lealdade. A gente não fala que não existe isso, né? Mas o que faz uma família ter diabetes, assim, a maioria das pessoas, porque necessariamente, não é genética, não é obrigatório, né? Porque tem a epigenética que prova que a epigenética é o convívio, o ambiente. Então, 3% são genética, né? Essa Organização Mundial da Saúde divulgou não faz muito tempo, né? Então, mas por que então se é só 3%? Porque em média 80%, 90% que tem diabetes quando é familiar, né? Porque o jeito que a mãe olha para a vida, ela educa os filhos todos olham do mesmo jeito para os problemas. E de onde vem esse hábito de produzir glicose, de precisar açúcar para dar sabor para a vida? Se a minha mãe me ensinou até os 7 anos que a vida é difícil, que é uma luta, só de imaginar a minha mãe, eu lembro do olhar sofrido dela, né, de quanto ela foi uma pessoa lutadora ao pé da letra, né? E a pessoa que luta
a diabetes é causada, o Dr. Rami provou que é a pessoa que está em luta constante. Então, olhe para as pessoas hoje, porque no Brasil mais de 70% das pessoas são pré-diabéticas. É a doença que mais mata, junto com o infarto, né? Mas, assim, se for olhar, mais de 70% das pessoas fazem exames da diabetes constantemente, estão sempre de olho para ver se vão ter, né? Por quê? Porque no Brasil, o brasileiro está em luta, sempre. E quando fala em dinheiro, né? Quando fala, é uma luta para conseguir pagar as contas, é uma luta para sobreviver. É tudo luta, né? E é essa luta interna que a pessoa vive, interna e externa, que faz a pessoa viver com resistência. A pessoa não relaxa, a pessoa está sempre com estresse perante alguém. Tensão. Isso. É um estresse, assim, de dizer assim, se eu não lutar, o outro vai tomar o meu lugar. É uma luta de resistência contra o outro ou contra uma situação. Por isso, nossa biologia responde produzindo mais glicose, porque quem vai ter mais açúcar vai ter mais força, vai vencer. É isso que o corpo interpreta, né? Então, se você não tiver glicose acumulada, você não vai conseguir vencer todos os inimigos. Verdade, verdade. Aí, para você conseguir fazer dinheiro, você conseguir empreender, para você conseguir pagar as contas, você precisa de muita glicose para dar conta. Mas o que acontece é o contrário. Não sei se nos seus atendimentos você vê essa diferença. A pessoa que tem diabetes muito tempo, ela é farta no dinheiro? Ela é abundante? Ela produz dinheiro por ela mesma? Eu nunca observei assim, isso, assim especificamente, mas Não. é porque, querendo ou não, ela acumula o doce da vida. Então... Ela tem resistência com o dinheiro, por isso que ela tem resistência com as pessoas e resistência com o dinheiro também. A pessoa que a gente fala assim, a pessoa não gosta do dinheiro. Ela recebe até bastante dinheiro, mas ela não consegue empreender, não consegue ter um sucesso financeiro, né? Porque ela é uma pessoa que tem que estar em luta. Para ela provar que a vida é uma luta, ela não pode ter abundância financeira. Aí você não vê uma pessoa diabética, assim, de longa data, com uma vida boa, tá, eu tinha entendido errado, porque é isso que eu vejo também, que uma pessoa diabética há muito tempo, dificilmente, porque ela carrega um sentimento de que a vida é uma luta, de que é difícil, que é amargo. Isso. Então, no caso, na física quântica, tudo na física prova de que tudo no universo é energia. Se eu vibro a minha vibração, o meu sentimento é de que a vida é muito amarga, muito difícil, é uma luta. Então, que tipo de ondas, né? Como eu estava falando nas lives hoje de manhã, o pensamento é a onda elétrica e o sentimento é a onda magnética. Então, eletromagnetismo, que é se eu penso, ó vida, ó dia, ó azar, ó isso, ó aquilo o tempo todo, e ainda por cima eu sinto, eu não sei o que é mais forte, o eletromagnetismo, as ondas elétricas, mas o magnetismo é o que atrai as situações. Sim. Isso é física, ciências, né? Então, por isso que aquilo que eu estava falando, né? Só tem uma forma de acelerar o processo, de pelo menos amenizar, eu não sei se tem cura, depende do grau da diabetes, eu acredito, não sei, você está mais especialista nisso? Eu estou especialista em diabetes e eu estou focando em prevenir diabetes para nós, pessoas igual eu, igual você, que estamos nessa caminhada, porque o número maior de pessoas que tem agora são o quê? São pessoas idosas com diabetes ou pessoas que estão chegando na diabetes daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Então, tem muito mais. A maioria das pessoas que assistem às lives tem 50, 60 anos que não tem diabetes ainda. Então, é nessas pessoas que eu estou... São essas pessoas que eu ajudo. São pré-diabéticas, pessoas que querem aprender a evitar diabetes, porque todos somos candidatos a ter diabetes em algum momento. Sim, porque igual o câncer. Igual o câncer,
nós todos temos, nós trazemos registros transgeracionais de muita Sim. história, de sofrimento, de batalha, de luta pela sobrevivência, e não tem como negar isso. Sim. Isso está ensinado em nosso DNA, né? Uhum. Só que daí tem a epigenética que prova que cada doença que ela já é pré-existente, ela já está inserida em nós, mas ela é potencializada, Uhum. desencadeada por um ambiente que você frequenta, Sim. que você Então, vive. o sentido que eu digo que todo mundo é pré-diabético não é pela nossa herança familiar, é pela vida que a gente leva. Porque Sim, as pessoas que morrem de diabetes não são aqueles diabéticos tipo 2 que tratam a diabetes a vida toda. São aquelas pessoas que nunca tiveram diabetes, a hora que elas têm uma outra doença, a diabetes vem, a diabetes hospitalar, aquela diabetes assim fulminante que vem, digamos, na pandemia. A pessoa teve Covid ou teve dengue e depois disso ela saiu dessa doença e tem diabetes. Aí essa é uma pessoa que vai morrer rapidinho se ela não superar a diabetes. Então, esse que é o campo mais perigoso para nós todos, né? Porque a diabetes, ela é oportunista, né? Assim, ela precisa vir para salvar a tua vida. Então, ela não vem de longa data sempre. A gente é pré-diabético por nascença, sim, que nem você falou, né? A gente faz parte de uma família que precisa de sangue para sobreviver tudo, né? Mas por que nesses momentos a diabetes aparece com tanta força e a pessoa não consegue mais recuperar a saúde depois que a dengue foi embora, depois que o Covid foi embora? Porque a pessoa entrou numa resistência tão grande nesses momentos e a pessoa entende que é perigoso viver, porque foi tão grande o choque da pandemia que a pessoa conclui que, porque antes da pandemia as pessoas não tinham tanto medo da morte do que hoje. Porque durante a pandemia todo mundo temeu a morte, né? Aí, é, aí com isso a diabetes ganhou força, porque para salvar da morte precisa de energia. Aí, e a diabetes hospitalar, ela é assim, se a pessoa está precisando de energia, semana passada ainda atendi uma mulher que ela nunca teve diabetes, bem mais nova do que eu, e ela teve um acidente e a diabetes dela foi para 500, né? Esse é o padrão da maioria das pessoas, né? De repente, quando diante de um acidente, a pessoa tem diabetes. Mas por quê? A diabetes vem salvar a vida da pessoa nessa hora. Porque se a pessoa tiver o sangue muito fininho, muito limpinho, vai ter hemorragia interna. É muito fácil dar hemorragia quando o sangue está muito sem colesterol, sem glicose, sem nada, né? Aí produz colesterol, produz glicose para sangue engrossar, para evitar que a pessoa tenha hemorragias internas. Porque se ela já teve um acidente, é porque ela já está sangrando, né? Então o corpo entende o quê? Eu vou produzir mais açúcar para elevar a energia da pessoa. Eu vou produzir mais glicose, né? Colesterol, porque o colesterol também vem para salvar a vida da pessoa. O colesterol não pode ser combatido, ele precisa ser entendido, assim como a diabetes. O colesterol, ele vem para fechar as artérias de novo, né? Ele não vem para atacar a pessoa. Não é para a gente tomar atenolol para limpar o sangue do colesterol. A gente precisa entender por que a gente está precisando do colesterol. E a glicemia é a mesma coisa. Se a glicemia eleva, é porque a pessoa está precisando para sobreviver. Então, quando a gente combate o sintoma com medicação, a gente está dando corda para as outras doenças se fortalecerem, né? Então, por isso que falam que a diabetes traz comorbidades. E não é por ali. Por isso que a medicina convencional fala que é incurável. Porque ela está combatendo de trás para frente. A pessoa tem problema da visão, né? Ela tem miopia já desde criança. Aí chega numa idade, ela começa com diabetes. Mas aquela miopia tá ali, ela tá usando fundo de garrafa, né? Aí, mas ninguém olha para isso. Aí começa a diabetes, daí vai dizer, diabetes que fez a pessoa ficar cega. Agora ela tem que fazer cirurgia da vista porque a diabetes fez mal. Não, a miopia já estava ali antes. A miopia que trouxe a diabetes. Então, a miopia em relação ao dinheiro é o mesmo significado.
A pessoa fica a vida inteira brigando, pagando conta. Na escassez financeira, o fígado precisa trabalhar em estresse para metabolizar tudo isso. Então, é biológico mesmo. Se você fica sem dinheiro, o fígado vai produzir gordura, porque você está com medo de passar fome. Aí o fígado enche de gordura. Como ele vai metabolizar o alimento que você come? Você come coisas, come uma laranja e vira diabetes. Você come um abacate e vira diabetes. Aí os vendedores de remédio ali, os vendedores de coisa da arte, aproveitam se enriquecer em cima, né? Porque falam que a fruta dá diabetes. Não. Quem dá diabetes é o fígado que não consegue metabolizar de tanto químico, de tanto medo de dinheiro. Se ele não está metabolizando, se ele não está funcionando do jeito que necessitaria, daí eu entro com a visão sistêmica, que são sentimentos. Fígado geralmente é falta de afeto e falta de comida. É histórico familiar, de falta de afeto e falta de comida. E quem de nós, assim, dos imigrantes, descendentes de imigrantes europeus, a maioria, assim, tem histórico de muita como eu falei no início, muita escassez de tudo. Eram e os brasileiros, descendentes de índios, de escravos. Exatamente. O que seria cisto no ovário? Eu tenho uma história que eu postei hoje, que é cisto no ovário, tá? Posso falar rapidinho só? Pode falar. Assim, o assunto hoje é um pouco diferente, mas tudo bem. Nós somos terapeuta de tudo, não tem o que... A diabetes é consequência também da pessoa que tem muitos... Por exemplo, o cisto no ovário pode trazer diabetes também. O cisto no ovário, ele vem de uma perda que a pessoa teve, uma perda significativa de uma vida. Pode ser a vida de um animal, a vida de uma pessoa querida, ou até ameaça de perda, né? Então, na fase de recuperação, o corpo encapsula aquilo ali e vira um cisto, né? É mais ou menos por alto é isso. Eu tenho live no YouTube sobre isso também. Sim, eu entraria, daria um pouquinho, que tudo tem muito assim, varia cada história, grande, cada pessoa. né? Mas... Tem a ver com conflitos com a sexualidade também, é sempre uma defesa. Quais são as memórias que eu carrego com relação à sexualidade? Com o masculino, porque o nosso corpo está sempre a nosso serviço. Eu sei que, no geral, é entendido o contrário, né? Ai, deu uma febre, eu vou combater essa febre. Claro, não estou dizendo que precisa morrer por causa da febre ou de qualquer doença. Mas quando nós entendemos que qualquer doença, qualquer conflito, ele está querendo nos dar algum recado, uma mensagem de que existe algo emocional que não está legal. Existem feridas emocionais, E aí o corpo está nos defendendo, ele está querendo dizer, como uma estratégia de sobrevivência, que nem você estava falando aí. Não é só... Se eu carrego memórias de que a vida é muito amarga, o que o corpo entende? Então, eu preciso fazer algo para que leve o doce da vida, né? Sim. Então, ele está sempre... Qualquer laranja vira diabetes. Qualquer coisa que não é... Na verdade, daí dá culpa para o açúcar, dá culpa para o glúten, dá culpa para... A comida é apenas comida. O alimento é apenas alimento. Coitado do alimento. Claro que se você exagerar... mas assim... Por que não dá? Por que o glúten não dá problema para todo mundo? Para todas as pessoas? Por que o açúcar não dá problema em todas as pessoas? Porque tem alguma coisa diferente, óbvio, né? Mas do lado emocional, né? Tipo, falou em diabetes, já pensa em açúcar. Sim, pessoas que carregam... por isso que as pessoas estão morrendo para diabetes, porque o foco está sendo desviado. Mas é porque o sistema quer que o diabético fique com medo da doença, né? Porque enquanto ele tem medo, a
indústria lucra, né? Já fala, indústria farmacêutica, né? Mantém as pessoas reféns e a pessoa fica realmente à mercê da medicação e na mão dos médicos sem escrúpulo, né? E se a gente for ver, a minha mãe teve diabetes, todas as minhas tias, meus tios, antes de existir o açúcar refinado, antes existia a farinha branca, né? Então, por que eles morreram de diabetes quando não existia o açúcar e a farinha branca? A farinha refinada, o glúten na farinha, que, como é hoje, né? Porque falam que a farinha hoje faz mal porque ela tem muito aditivo. Naquela época não tinha aditivo e elas morreram de diabetes, né? Então, tem tanta briga, tanta coisinha que estão usando para desviar a atenção. O que causa diabetes, o que causa as doenças, é o jeito que a gente olha para a vida. As experiências que a gente viveu até agora, principalmente até os 7 anos, fazem a gente olhar para a vida de um jeito assustador, né? Então, a pessoa que já tem diabetes bastante tempo, não adianta insistir, porque ela só tem isso. Ela precisa da diabetes para ser vista, para ser amada, para ter um doce, né? Então, a pessoa com diabetes mais tempo, é muito raro aquele que quer sair da situação, né? Então, não precisamos, eu digo, eu não vou ficar insistindo, tirar o único doce que a pessoa tem, né? Eu falo com as pessoas que são filhos de diabéticos, irmãos, primos, que sou eu também, né? As pessoas que são de família diabética, para que perante uma situação repentina, ela não morra de diabetes, porque ela não estava sabendo por que ela começou com a glicemia. Porque se num fato repentino, a pessoa começa com diabetes e acredita que é por causa do açúcar, ou por causa da medicação que ela tomou por causa de uma outra situação, porque todo diabético tem uma história. Minha diabetes começou por isso, começou por aquilo, né? Tudo é desviado do foco. A diabetes começa, por exemplo, em relação ao dinheiro, é o conflito de bocado, que o Dr. Hammer, você também estudou a Germânica, você sabe por que ele fala conflito de bocado? Porque nós humanos hoje, com tantos mil anos já que nós não estamos mais na selva, o nosso corpo funciona igual no tempo que o ser humano pegava tudo com a boca. Então, quando eu não consigo abocanhar algo que eu quero muito, eu começo a desenvolver diabetes também. Porque eu quero muito uma herança, por exemplo. A divisão de herança é um grande fator. Falência de empresa, perda de emprego, situações assim, a pessoa estuda, nossa, eu vou conseguir realizar um sonho de ter aquele salário, vou ter aquele emprego, e a pessoa não consegue passar num concurso, não consegue ter aquela empresa, vai à falência, aí entra diabetes tipo 1 ou a tipo 2, tanto faz o nome, porque para nós não tem diferença, o conflito é o mesmo, só que é mais grave, mais sério, né? Então, a pessoa perde um dinheiro que ela às vezes nem teve ainda. Só que é um dinheiro que ela sonhou conseguir. Aí é o conflito de bocado. Eu queria muito abocanhar aquilo e aquilo fugiu, me foi roubado. Porque a pessoa entende que ela não foi permitido. Não é que ela não fez o esforço o suficiente, mas não deixaram, né? Então, tem muito... por isso que é a escassez, né? Os outros são culpados de eu não ter sucesso, né? Porque a sociedade toda incentiva isso. De Então, sempre achar um culpado para tudo. A autorresponsabilidade é a cura da diabetes. Se você assumir a tua vida, o teu jeito de ser, você consegue sair da diabetes. Então, tem reversão, sim. Tem pessoa que toma insulina há muito tempo, que já melhorou. E tem pessoa que tomava outra medicação via oral também, que consegue. Não é assim de uma hora para outra vai tirar o remédio e pronto. Mas porque tem que desmamar, né? Tem que fazer o pâncreas reproduzir as células de volta, né? O fígado, né? Todo o metabolismo precisa voltar a funcionar com naturalidade. E pode ser que nunca recupere tudo, mas pelo menos não vai perder a visão, não vai ser amputado as pernas, não vai ter outras comorbidades que a pessoa consegue, pelo menos, evitar. Já é um grande avanço a pessoa não ter a comorbidade que a medicina convencional fala que é causada, né? Então, se você se permite fazer diferente do que as pessoas que já estão com diabetes, você precisa olhar para você antes de você estar em situação grave, né?
E Isso que é a nossa batalha, nós terapeutas, nós que nos apaixonamos por esses assuntos, a nossa luta é essa conscientização, que não precisa, de preferência que não chegue a esse ponto, que não chegue a doença, que não chegue. Se você tomar consciência antes, você já pode se prevenir. sim, E eu, assim, não é. A gente às vezes nem se dá conta tanto, mas eu ouço pessoas da minha faixa etária, menos idade, com muitos tipos de problema de saúde, aí que a gente vê. Mas por que eu não sou? Eu tenho na família também. Minha mãe é muito cheia de. Nossa, muito tipo de. Eu tomava vários tipos de medicações durante todos, assim, desde que eu me lembro de criança, adolescente. E ainda bem, até nos trabalhos terapêuticos, eu lembro que teve um facilitador que uma vez falou assim: olha, é preciso ser muito forte para aguentar todas essas doenças que a senhora tem aí. Então, ao mesmo tempo, ela era uma mulher forte. Mas isso não quer dizer que a gente. Porque você passou dos 40, se você acordar sem dor, aí é anormal. É anormal você acordar com dores depois, tiram sarro da idade do condor, né? Não é natural nós estarmos doentes depois dos 40, não é natural. O natural, segundo o Feng Shui, e também biblicamente, o natural seríamos nós, nessa época agora ainda, viver até os 120 anos de forma saudável. sem doença, sem medicação, né? Sem e você medicação. Você viu a média de vida dos brasileiros? Como o brasileiro passa os últimos anos de vida, em média? É 11 anos em dependência, precisando dos últimos 11 anos da vida, em média, a maioria dos brasileiros fica dependente de alguém. Dependente de medicação, dependente... Então, para que viver até os 88 anos? Mulheres, né? 88, né? Sendo dependente. E outra, eu tenho... Querendo ou não, eu já passei por isso, né? Nós cuidamos dos meus pais, meus irmãos, minhas irmãs. Deu 10 anos mesmo, que o pai adoeceu, daí depois no meio disso a mãe também adoeceu, e foram 10 anos arrastando. Mas eu tenho inúmeros colegas que estão cuidando dos pais e está muito difícil, assim, com diabetes. Geralmente não é só uma doença, trocenta junto, né? A sorte, quando vem Alzheimer, daí todas as outras doenças vão embora. Porque a pessoa que tem Alzheimer, não sei se você já entendeu isso, a pessoa que tem Alzheimer, ela cura diabetes, ela cura tudo, porque ela fica só com Alzheimer. E por isso a medicina convencional está falando que Alzheimer é a diabetes tipo 3, né? Uhum. Eu não me aprofundei nisso aí, mas faz sim, sentido. isso tem uma ideologia por trás disso, e não tem nada a ver Alzheimer com diabetes. Só que a pessoa diabética, pré-diabética, a pessoa que vive muito tempo sem saber que ela está já desenvolvendo uma diabetes, o que acontece no cérebro nosso? No meu, que eu tinha a falta de energia. Aonde estava o açúcar que meu corpo produzia? Eu sempre tinha diabetes entre 70 e 80, então eu nunca fui pré-diabética oficialmente. Mas onde estava o açúcar que meu cérebro produzia? A pessoa que tem hipoglicemia, que não tem a diabetes ainda no corpo, mas ela não tem energia de vida, ela não sabe para que ela levantar de manhã, ela vai trabalhar só porque ela tem que pagar as contas, né? Então, a pessoa que não tem um olho brilhando pela vida, ela está com os diabetes no cérebro já, né? Então, por isso que lá na frente ela vai ter Alzheimer. Isso é biológico mesmo, né? O cérebro fica... Ele muda a função de tanto a pessoa precisar ficar alerta para conseguir fazer esforço, o cérebro concentra toda a glicose ali e começa a funcionar só a parte do cérebro da sobrevivência. E a parte mental, emocional, aquilo de fazer a pessoa
ter desejo de coisas diferentes. Aí você pergunta para a pessoa o que você gosta mesmo de fazer por diversão. Qual é teu hobby? Qual é tua coisa que você se diverte? Ah, eu só trabalho, eu só tenho... Eu me peguei assim, eu descobri que eu não tinha mais nada que eu gostava. Aquilo que eu gostava antes, eu já tinha perdido o gosto também, né? Então, se a pessoa não tem mais nada que ela gosta, que ela faz por prazer, é porque o cérebro já está apagando a parte do prazer. Aí já está em Alzheimer. Isso às vezes com 30 anos já. Nossa, foi assim, eu nem sabia. Sabia de Alzheimer, mas eu nem sabia de uma parente de Alzheimer chamada demência vascular. Sim. E o nosso pai, assim, ele, nossa, foi uns, eu não lembro, foi uns 2, 3 anos de consulta e exame e tal, deu um surto nele, um tempo lá, e daí ele foi internado, ficou internado uns 15 dias, e na época até falaram que seria que teria dado micro-AVCs, AVC na cabeça dele. E o que faz o AVC? Na verdade, excesso de açúcar. Na verdade, a demência vascular são microvasos que vão estourando dentro do cérebro, cabeça. Mas você falando tipo assim, da pessoa não ter motivação, isso que meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa quando era jovem, super ativa, de enfrentar a vida e tal, mas chegou, olha, meu Deus, como foi difícil de carregar esse homem nos últimos anos. Porque nada animava ele. Nada mais. É uma depressão cerebral, né? Daí tinha depressão. Tipo assim, piorou. Deus do livro, que nós fizemos, nós filhas. Depois que a mãe faleceu, então... Sabe quando você fala assim, não aguento mais de tanta coisa que nós tentamos para ver se animava ele, mas nada. Chegava, sinceramente, chegava a dar raiva mesmo, assim, de Deus do céu, né? De tanto que, assim, como que pode realmente os motores parar, não fabricar mais as coisas que precisa para ter essa motivação. Mas é lógico, é por isso que a gente está aqui, é por isso que nós estamos aqui falando, queridas pessoas. O que fazer? Não adianta só falar dos sintomas nós estamos carecas de saber, mas o que cura isso? Essa é a pergunta. Achar uma das coisas para viver, né? Uma das coisas que que precisa fazer, essa pergunta eu também faço sempre no consultório, o que te faz feliz? O que é que você faz de hobby que principalmente que ativa a tua oxigenação cerebral? Precisa mexer os motores, precisa mexer as enzimas, né? E que essas pessoas aí, claro que tem mais ainda a tendência de ficar deitado, de ficar desmotivado, né? Então precisa fazer exercício físico, caminhada. Eu já vi a Silvina esses dias, eu ainda não fiz isso, mas talvez vou fazer, já pensei algumas vezes, eu sou mais da caminhada e correr um pouco no parque, mas de pegar bicicleta, né? Porque precisa oxigenação cerebral. Ou então dançar, coisas que ativem as enzimas do prazer, as enzimas da alegria, a serotonina, a dopamina, né, tal. Então, tudo isso é importante, só que tem atletas que fazem, ainda ontem fiz uma live sobre atividade física, que mesmo os atletas têm diabetes, começam com diabetes, começam com doenças sérias. Por quê? Porque só atividade física e não oxigenar o cérebro com coisas positivas também não funciona. Então, você tem que ter um tchan pela vida, você tem que ter um motivo para fazer atividade física. A pessoa que faz academia, assim, tem pessoas que ralam 2 horas para ter o corpo bombado, não evitam doença, porque elas estão focadas ali. Não quer dizer que a pessoa que tem corpo bombado não está mexendo o cérebro também, né? Não. Eu falei, mas tem que colocar uns parênteses aí, não é? Sim. Toda pessoa precisa. Você vai numa academia,
faz exercício. Não é? Eu falei que fiz oxigenação, exercício. Agora, se fizer exercício com raiva, é pior. Vai piorar. Né? É Aí pior. vai ter diabetes logo, né? Uhum. Aquelas Ou fizer pessoas só que... para competição, só para mostrar, né, músculo e tal, que tudo tem que... É importante a gente se pedir, se perguntar para que eu estou fazendo isso? Qual é o que eu ganho com isso? Qual é o... Porque se é só para agradar alguém ou por necessidade de aprovação, sei lá, tem tantas dinâmicas ocultas aí. Para pessoa que faz academia porque ela tá com 80 quilos, ela quer ter 70, né? Então eu coloco a meta dali a 3 meses, 4 meses vai estar com o corpo perfeito, né? Essa pessoa vai até às vezes conseguir, mas vai ser aquela pessoa que depois que ela parar a academia vai chegar em 90, em 100. Porque o objetivo dela não foi algo maior. O objetivo tem que ser sempre fazer um bem para si e um bem para alguém, não para ter o corpo só, né? É para ter aquela saúde só para isso, né? Porque a gente nasceu com um propósito, né? Para fazer algo a mais, para melhorar o mundo, né? Então, uma coisa que me chocou um tempo atrás, por isso que eu comecei a fazer live, né? Que antes você comentou que eu estou sempre online, quando uma professora falou assim, quem estuda a medicina germânica ou uma ciência que traz saúde, que traz vida, e não faz nada com isso, é responsável por tantas pessoas que morrem sem saber. Porque se eu estudei, faz 5 anos que eu estudo medicina germânica e pratico, né? E eu não conto isso para as outras pessoas que não sabem ainda, eu sou responsável se aquela pessoa morre de uma doença. Exatamente. Porque eu tive o acesso ao conhecimento, né? Então, a medicina germânica é conhecimento sobre nós, sobre a gente, sobre a nossa forma de ser, né? Aqui no meu Instagram eu só falo de diabetes, mas no YouTube eu falo sobre todas as doenças. Amanhã eu vou gravar uma live no YouTube sobre doenças autoimunes, que a medicina convencional fala que a diabetes tipo 1 também é doença autoimune. Para nós não tem nada a ver, porque a doença autoimune tem cura como qualquer outra doença, quando a pessoa se conhece e está a fim de se curar, quando ela não quer ficar com aquela mala embaixo do braço e dizer assim, eu tenho lúpus, a doença que mais, a autoimune mais famosa é o lúpus, né? E se você vê uma pessoa, se tiver alguém aqui assistindo, por favor, diga, não tenho medo de... Porque eu também fui aquela pessoa que tinha prazer de dizer eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Então, lúpus é a doença que mais tem pessoas que têm, né? E a pessoa carrega essa maletinha com todo orgulho, com todo prazer, né? Então, se a pessoa quer realmente se soltar essa maletinha do lúpus ou daquela outra doença autoimune, ela consegue. Só que precisa querer, né? Tudo isso que você trouxe, né? Precisa não pode ter um ganho. Precisa tomar consciência, querer olhar para isso. E outra, o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Ele é muito... Não é que ele é preguiçoso, ele não gosta de gastar energia. O menor... Então, sim. Ai, vai ter que pensar. Ai, vai ter que raciocinar. Ai, mas isso é muito, muito difícil, é muito pesado. Né? Então, melhor não. Melhor deixa, porque essas coisas... tem as pessoas que estão chegando agora, que talvez não ouviram falar ainda de nova medicina germânica, e reprogramação biológica, ou mesmo a constelação. Para a gente é muito fácil hoje em dia, né? Tipo assim, sempre o que tem no culto, o que se esconde por trás de cada conflito. E ainda assim, com todo o conhecimento e bagagem que a gente já tem, ainda é difícil a gente, às vezes, chegar tem muitas coisas ocultas. Mas isso que você falou, de que a gente tem obrigação de passar essa informação para frente, tem o Pablo Marçal que fala o seguinte também, muitas pessoas estão morrendo porque você não abre a boca. Sim. Então, a nossa obrigação não é que a gente quer... porque eu quero... as pessoas... Tem um ou outro que às vezes pensa assim, ela só quer pegar o meu dinheiro. Não é isso, gente. É a evolução, a expansão da consciência. Né? Não precisa pegar dinheiro. Eu te segui, eu fiquei assim, só no gratuito, por mais de 2 anos, escutando tudo que você... Eu assisti todas as tuas lives no YouTube...
que aparecia lá que ninguém tinha curtido, nem você mesma, me chamou a atenção lá no começo, que eu assistia todas as lives que você tinha no YouTube, no Instagram, tudo que você fazia eu assistia, né? Eu não tinha Instagram ainda, mas eu te assistia, sempre dava um jeito de assistir. E eu tinha depressão, tá? Aqui tem a Elaine está falando que ela tem... A menina está falando, Elaine. Eu tô... Então, Elaine, você precisa olhar o que você teve antes de ter depressão. Você consegue, sim, encontrar a causa e encontrar a cura, sim, né? Eu tinha depressão quando eu te seguia. Elaine, querida, por favor, por amor a você, não sei se você é casada, se tem filhos, ou se você vai ter ainda filhos, porque não dá para ver direito, mas parece uma moça jovem. A primeira coisa, se odiar por isso, piora tudo. Porque daí você enfatiza, potencializa mais essa negatividade. Precisa olhar o que o teu corpo, para onde você está olhando, né? Dentro do olhar sistêmico. Primeiro que a depressão é vista como pessoas que estão presas no passado. Elas não conseguem viver, tem dificuldade de estar no momento atual. 47 anos. Nossa, tem filho, Elaine? Tá na flor de idade. Eu passei por 57. Então, assim, tá muito... Ixi, tá muito jovem, mas assim, a primeira coisa que precisa, não é que precisa, mas assim, que a gente recomenda, acolha a sua criança. É preciso olhar para dentro, olhar a causa primária desse problema não está fora, está dentro de nós mesmos. Eu não sei, Eliane, se você já conhece constelações, conhece Nova Medicina Germânica, se é a primeira vez que você está vindo aqui, ouvindo esses assuntos, mas assim, tem muita coisa à sua espera, um mundo de novas possibilidades esperando por você, só que é totalmente diferente do que a gente está acostumada. E ficar com raiva de ter a depressão, não vai curar, só vai piorar, sinto muito, né? Porque precisa acolher, ter compaixão, olhar para onde a sua alma está olhando, para onde a sua criança está presa, né? Estou gostando da conversa. Isso aí é só o meu esposo que está aí falando desse assunto, mas todos. Uma vez teve um pastor que estava... ele veio, assim, por mais de um mês, me fazendo um monte de perguntas, porque também, né, os pastores têm muita missão, né, de ajudar os fiéis deles, né? E daí ele fazia, mas e o que é isso? E o que é aquilo? O que pode ser isso? O que pode ser aquilo? No caso, estava... E daí chegou uma hora e ele falou assim, poxa, Roseli, mas você tem explicação para tudo? Não é que eu tenho explicação para tudo, é que Bert Hellinger morreu com 94 anos de idade. E o homem passou a vida inteira dele estudando. O Dr. Hammer, se você estuda a história real da vida dele, é impactante, impressionante. Eu me lembro que eu estudava as constelações, depois eu fui fazer a reprogramação em Nova Medicina. Eu não sei o que me impactava mais, mas eu me lembro muito bem que eu ficava mais chocada com as revelações, com o entendimento das memórias, das dores emocionais por trás das doenças, que eu ficava quase sem dormir. As aulas eram sexta, sábado e domingo. Eu ficava assim, como que pode? Então, assim... Ainda tenho noites de insônia por causa de tanta ansiedade por querer aprender mais, para poder entender mais, né? Então, Elaine, se eu não tivesse tido depressão, eu não teria virado terapeuta, né? Então, quando a gente começa a olhar para as nossas dores, a gente consegue encontrar forças que a gente estava sufocando dentro da gente, né? Então, todo sintoma, ele vem para te tirar de algum lugar que você está desperdiçando a tua vida, né, tua jornada, né? Então, se você tem qualquer pessoa, qualquer doença, ela vem para você mudar de rota. E a depressão, ela é bem pontual para isso. O teu cérebro começa a te tirar as energias, te tirar as vontades, quer te
te deixa apagada, deprimida, para você parar de investir naquilo que não está te levando para o mais, para você acordar para uma coisa maior, melhor. Então, a depressão ela tem uma missão muito bonita na nossa vida, é de realmente trazer a gente para o trilho. A gente está caminhando fora do trilho, fazendo muita força. Imagina um trem que está descarrilhado ali, quanto que ele consome de energia para conseguir se levar, né? Aí, se você olha para a causa da tua depressão, vê por que você está fazendo tanta força, por que teu cérebro está querendo te deprimir, te deixar sem energia, você vai encontrar o que você tanto queria fazer e não está fazendo, né? Porque se você não olhar para isso, a diabetes é só um acréscimo que vem lá na frente, né? Ou a demência, ou o Alzheimer, ou o lúpus. Eu sinto muito, mas eu também tive casos na família, que foi muitos anos de depressão, e de repente estourou um câncer do rim, um câncer linfático, e não foi muito tempo, porque daí, inclusive, os médicos depois falaram pra gente assim, que o que pelo amor de Deus, Eliane, eu não quero assustar, não é isso, só pelo amor de Deus. Mas o médico até falou o seguinte, o que matou ele, o que levou ele ao óbito, não foi o câncer, e sim a depressão. O câncer, né? ele vem para te tirar também Porque pela medicina germânica, o Dr. Hammer provou que também não existe câncer. O câncer é porque você está dentro de uma situação, você tem que olhar qual órgão que começou com o câncer, alguma coisa que se foi muito impactado, realmente se levou um susto muito grande e você não conseguiu sair desse susto, daí desenvolve o câncer. É coisa repentina, é coisa recente. Não é coisa assim de 20 anos atrás que desenvolve o câncer. É coisa bem recente. Por exemplo, câncer de pele. É porque você é atacado por alguém. É o mundo que te ataca demais, né? Não é o sol. O sol também ataca, claro, se tu fica aí criando bolha. Mas o protetor solar não protege de câncer de pele nunca, né? Ele simplesmente é algo que é vendido para enriquecer aqueles que querem te assustar, né? Então, toda doença, ela vem de dentro daquilo que você interpreta, daquilo que se vive. Então, Roseli, está muito gostoso de estar aqui. Pois é. Já viu o tempo, o tempo já foi. Mas nós vamos, gente, queridas pessoas, queridos internautas, seguidores, aqui tem o Alessandro Braga, nós temos o Cosméticos, Marlene Cosméticos, deixa eu ver aqui, José, Vairton, deixa eu ver a Elaine. Bom, enfim, todas as pessoas que passaram por aqui, gratidão profunda. A Elaine aqui, Luciana. Amanhã, 2 horas, estarei online de novo. A Cristiane aqui também. Cristal, Fotos Cristal. A Gislene, uma seguidora já nata, aqui que está toda hora ali. Mas, enfim, a todos que estiveram aqui. Quem quiser saber mais sobre tudo isso, passa na bio do meu Instagram. Tem lá, o primeiro link lá, na bio tem, enfim, no link, tem inúmeros grupos. Inclusive, eu comecei um grupo novo agora ainda, mas o grupo de agora está falando, desbloqueando o fluxo da prosperidade financeira. Por isso que eu convidei a minha colega aqui, a Silvina, porque eu estou nesse mês de agosto todo falando sobre os bloqueios do fluxo financeiro, os inúmeros motivos, os inúmeros tipos de bloqueios, que são conflitos emocionais, a maioria, que impedem do fluxo da vida, no caso financeiro, a gente usufruir mais. Então, por que não compartilhar? Nós não podemos, assim, forçar ninguém a nada. Mas é muito gratificante, quem gosta desses assuntos, né? Quem já está pronto. E outra, quem falou ali, acho que por causa da depressão, né? Uma coisa, até o Alessandro também, que a gente sempre fala, ninguém se torna terapeuta
porque a vida estava linda, maravilhosa, não tinha o que fazer, daí eu resolvi ir lá estudar. Ah, sim. Me engana que eu gosto. Não. Primeiro, porque a gente levou muita tijolada da vida. É tijolada daquelas bem levadas, assim. Que daí tem dois caminhos. Ou você fica na dor, na mimimice, sinto muito, mas vai morrer mais rápido. Ou vai incomodar muito os teus familiares, né? Porque eu gostaria, Deus que me guarde, que eu não preciso passar por isso, né? A gente, pelo menos para isso que a gente está trabalhando, nós temos muitas provas. Eu posso não ter melhorado muita coisa, mas assim, a minha saúde não tem preço, né? E eu, graças a Deus, com a minha faixa etária, não tenho assim nada. As pessoas ficam impressionadas. Tipo, eu passei por uma cirurgia, em questão de 14 dias, eu estava pronta e não vim em folha de novo. Então, só isso, só por isso já vale a pena você ter essa ampliação da consciência. Então, é óbvio que muda, que tem muito mais coisas que a gente muda, mudando a nossa forma de olhar para a vida, muda os resultados em todas as áreas da nossa vida. Sim, então, com certeza. Enfim, gratidão. Então. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Iralice. Enfim, gratidão a todos. Quer fazer essa despedida? Eu quero agradecer o convite e deixar a fala que se você ama a tua família, se você ama as pessoas que convivem com você, faça o bem para você primeiro, né? Antes de fazer para a família. Porque olha para uma pessoa diabética, olha para uma pessoa doente, quanto ela é um fardo para a família, né? Então, você ter saúde, você está evitando que tua família sofra. Porque Sim. Um diabético, em média, ele precisa em fase terminal, ou quando está adiantado, ele precisa várias pessoas ali para dar conta de ajudar, né? Isso quando não dá outra gravidade em cima. Se for só diabetes, aí tudo bem. Mas olha quanto trabalho que dá para a família, quanta tristeza, quanto fardo é para a família, a pessoa que carrega essa doença, né? Então não é só por amor a você e aos teus familiares, vale a pena você se cuidar. Eu preciso, mesmo que a gente está terminando, mas eu preciso deixar aqui uma frase que me veio, que o Bert Hellinger falava. A única intenção do sofrimento é fazer sofrer os demais. E aí? Não precisa dizer mais nada, né? Então, eu preciso chamar a atenção. Lógico, não é proposital às vezes, mas existe uma dor por trás, existe uma criança querendo atenção. Então, eu preciso perguntar, mas peraí, né? Tipo assim, forçar os familiares. Ninguém está isento. Eu não estou dizendo que eu tô livre, eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã depois. Mas só o fato de eu estar hoje com 57 anos de idade e não estou tomando medicação alguma, só isso já vale a pena, porque a gente atende pessoas que estão tomando 10 tipos de remédios. Então, isso como você falou, não é só por você, é pelos familiares. Isso é muito incômodo, em vários sentidos. Então, se tem um pedido que eu possa fazer, queridas pessoas, vamos olhar para nós com mais amorosidade. A cura começa em nós, não é no outro, não é no teu cônjuge, não é na tua sogra, não é na tua vizinha, no teu vizinho, não sei em quem, é dentro de nós mesmos. Então, a ampliação da consciência é uma chave assim muito, muito poderosa. Gratidão, Silvina, gratidão a todos os participantes e até a próxima oportunidade. Beijo no coração de todos vocês. Tá, tchau, tchau. Bom descanso a todos.